Estamos estudando o capítulo 14 do poderoso livro do Apocalipse. A gente, nos encontros anteriores, a gente já trabalhou os primeiros 5 versículos, onde ali a gente aprendeu um pouco sobre os 144 mil. Nós também vimos como esse grupo especial da profecia de Apocalipse 14 é um grupo que Deus está, digamos assim, construindo, tá certo? Os 144 mil, eles não existem, eles existirão. Portanto, ainda que igrejas, denominações religiosas, elas, digamos assim, coloquem sobre elas as prerrogativas dos 144 mil, como a gente viu quando estudamos Apocalipse 14, de 1 a 5, esse grupo ainda não existe. Ele vai existir, sobretudo, nos momentos finais da história desse mundo. Haverá ainda alguns cumprimentos para que o grupo seleto, especial, dos 144 mil, que não é uma quantidade fechada, não é? Nós vimos ali que os 144 mil são pessoas com diversas nacionalidades, diversas denominações cristãs, mas que não se contaminaram com mulheres. E a gente estudou, e nós vimos que isso é uma referência ao seguinte: esse pessoal que Deus está preparando é um pessoal que se preocupa com a revelação bíblica, ao ponto de não se deixar influenciar, digamos assim, pelo falso evangelho que existe, tá certo? E o verso 5 disse: e não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Não quer dizer que esse pessoal é perfeito, não quer dizer que esses 144 mil serão pessoas que nunca pecaram. Não, pelo contrário, são pecadores salvos pela graça. Agora, especificamente, são pessoas que, através da revelação bíblica, não se contaminaram com o falso evangelho da mulher, da Babilônia e de suas filhas, que a gente também já fez uma leve introdução, onde podemos ver que a grande Babilônia, ela envolve um sistema de crenças falsas, um evangelho falso, mas que permeia todo o planeta Terra, tá certo? Especificamente o papado, especificamente o sistema de crenças colocado pelo papado. Deixa eu só saudar aqui o amigo, deixa eu ver quem entrou aqui. Eu tinha visto o John Kennedy entrar aqui. Se você estiver por aqui, John, seja bem-vindo, tá, amigo? Se quiser verbalizar, fique à vontade. Muito bem. Aí, no encontro passado, pessoal, a gente começou a trabalhar especificamente a primeira mensagem angélica. Aí, na Bíblia de vocês, a partir do verso 6, aparece a primeira voz. Tá certo? E nós iremos fazer o seguinte agora. Seja bem-vindo, JR. Nós iremos ler as 3 mensagens angélicas sobre as quais nós iremos nos debruçar. Tá? Possivelmente a gente vai terminar pelo menos uma hoje, já que o nosso estudo ele é bastante detalhado. A gente costuma passear por vários profetas, por vários livros da Bíblia, até a gente conseguir ter uma ideia daquilo que o profeta João, aqui no Apocalipse, quis revelar. Tá certo? E é claro, cada um fique à vontade para dar a sua contribuição, seja com um comentário, seja com um ponto de vista diferente, tá? Seja com uma pergunta, com uma dúvida, cada um deve ficar à vontade do seu jeito. Tá certo? E aqueles que
preferem ficar apenas ouvindo, também é uma forma de participação. Tá legal. Então, eu vou começar a distribuir alguns textos para a gente iniciar a leitura, tá? Por gentileza, alguém lê para a gente o conteúdo da primeira voz, Apocalipse, capítulo 14, os versículos 6 e 7. Um outro amigo ou amiga vai ler para a gente o verso 8, que é o conteúdo da segunda voz, ou da segunda mensagem angélica. E aí, alguém vai ler para a gente o conteúdo da terceira mensagem angélica, que das três mensagens, aquele mais impactante, porque ele fala de uma punição que será dada pelo próprio Deus a pessoas aqui na Terra, tá certo? Então, alguém vai ler para a gente do verso 9 até o verso 12. Então, vamos lá. Quem se voluntaria? Posso iniciar, Emilson? Quem está falando é o Ed? Edivaldo. Vai lá, Edivaldo. É o JR. Vamos lá, 14, versos 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Joia, maravilha, Edivaldo. Deixa eu só recepcionar a Silvana Ferreira. É isso mesmo, Silvana Carvalho. Seja bem-vinda. É a Silvana lá dos jovens. Ah, tá. Essa não é a outra é Silvânia. Essa é a Silvana. Tá, joia, seja bem-vindo. Ok, o Ed acabou de ler para a gente o conteúdo da primeira mensagem angélica. Já já nós iremos nos detalhar em cada conceito que foi lido nessa mensagem. Mas antes vamos ter um panorama geral. A segunda mensagem, que é a mais curtinha, quem lê para a gente o verso 8? Eu. A mais curtinha. Tudo bem. Verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Agora, a mais impactante das mensagens. Veja, a primeira mensagem, ela chama a atenção do planeta Terra para que temamos a Deus, demos glória a Ele, porque chegou a hora de um juízo, tá certo? E que adoremos o Criador, né? Que o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, que é uma referência lá ao dilúvio, ao juízo do dilúvio. Já já a gente vai para a primeira mensagem angélica. A Kilma, ela acabou de ler para a gente a segunda mensagem angélica, que fala sobre uma queda aí de Babilônia, né? E nessa mensagem é dito que essa Babilônia, ela tem distribuído a sua filosofia, o seu credo, a todas as nações. E essa filosofia, esse credo é comparado a um vinho que entorpece, né? Que embriaga todas as nações da terra. Certo? A gente também vai estudar sobre isso. E agora a terceira mensagem angélica. Posso ler? Pois não. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Amém. Maravilha. Muito bem. O Apocalipse 14, meus amigos, como vocês observam aí na Bíblia de vocês, ele não termina no versículo 12. Ou seja, as 3 mensagens angélicas não são os únicos assuntos do capítulo 14. Existe uma quarta voz, que aparece no verso 13. Depois, no verso 14, a gente tem a ceifa, e a partir do verso 17, a vindima. Tudo isso será objeto do nosso estudo nas reuniões posteriores, tá certo? Mas eu costumo dizer o seguinte: o capítulo 14 de Apocalipse, ele é uma miniatura dos 66 livros da Bíblia. Olha que coisa interessante. É claro que, assim, não é correto dizer que um capítulo da Bíblia substitui toda a Bíblia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se tivermos uma compreensão básica, mínima, que seja, do capítulo 14 de Apocalipse, a gente vai ter uma experiência com a Bíblia muito rica. Por quê? Porque no capítulo 14, Jesus Cristo revelou a João aquilo que os cristãos precisam para viverem no tempo em que eles estão vivendo. Então, se uma pessoa leu o capítulo 14 há 100 anos atrás, então ela foi enriquecida lá, na época dela, há 100 anos atrás, com esse capítulo 14. Se uma pessoa leu o que João escreveu uma semana depois que ele escreveu, essa pessoa foi abençoada ao fazer essa leitura. Se alguém estuda o capítulo 14 hoje, ainda mais, essa pessoa conseguirá ter um vislumbre, porque ela agora vai estar olhando para o passado e estará também ainda mais perto dos eventos futuros. Então, o capítulo 14, com as suas 3 mensagens angélicas, apresentam para a gente um pequeno resumo do que toda a revelação bíblica ela traz para a gente. Tá certo? Ok, agora vamos aos detalhes. Como que a gente deve entender a primeira mensagem angélica, por exemplo? No estudo passado, a gente havia percebido que esse anjo que voa pelo meio do céu, e aí eu estou no verso 6, tá certo? Apocalipse 14, 6, esse anjo, ele é um mensageiro, tá? Na Bíblia, quando você encontra a palavra anjo, você pode estar observando um ser sobrenatural, um enviado por Deus, uma criatura bem mais poderosa do que a criatura humana, ou você está diante de mensageiros humanos, tá certo? Aqui no verso 6, esse anjo voando pelo meio do céu, como a gente estudou na semana passada, na verdade, são pessoas humanas, não pessoas angelicais, sobre-humanas, são pessoas humanas que estão de maneira comprometida e de maneira global, ou seja, por todo o mundo, anunciando o Evangelho eterno. E também no estudo anterior, a gente introduziu essa ideia do Evangelho eterno. Mas agora eu gostaria de me detalhar, porque, vejam, existem muitos evangelhos. Não é? Cada denominação cristã, ela possui o seu evangelho. A Igreja Católica, ela possui o seu evangelho. E quando a gente compara esses evangelhos, a gente percebe uma coisa. Embora eles tenham frações em comum, esses evangelhos também são bastante, digamos assim, excludentes. Eles possuem particularidades próprias, tá certo? E aí a gente precisa entender, olha, esse anjo, quem são essas pessoas? Quem são esses mensageiros? E mais, esse evangelho eterno que eles pregam, esse evangelho eterno, será que eu conheço?
será que o que estamos estudando aqui faz parte desse evangelho eterno ou desses outros evangelhos que, na verdade, não são eternos, são fabricações humanas? Então, a partir de agora, a gente vai folhear a Bíblia para a gente ter uma ideia. Senhor Deus, o que é que o Senhor quer que eu entenda sobre esse evangelho eterno e como nós podemos adquiri-lo, que é o mais importante. Tá certo? Para a gente começar, eu vou novamente distribuir alguns textos aqui com vocês. Romanos capítulo 16, nós vamos até a carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 16, nós vamos ler 2 versículos aqui de Romanos 16, tá? Nós iremos ler o verso 25 e o verso 26. Então, alguém que já achou, já coloca aí o seu marca-páginas, para já você ler com a gente. A próxima passagem, que eu gostaria que uma outra pessoa lesse, essa passagem, deixa eu ver aqui, é a de 2 Timóteo. 2 Timóteo, estamos no Novo Testamento. 2 Timóteo foi uma carta que Paulo escreveu só. Olha que curioso. Uma carta que o grande profeta e apóstolo Paulo escreveu para uma pessoa só, mas é uma carta muito rica, que abençoa toda a cristandade. 2 Timóteo, capítulo 1, nós iremos ler alguns versículos aqui também. A gente vai ler do verso 8 até o verso 12, tá certo? Então, uma segunda pessoa já se prepara para ler com a gente. Então, vamos lá. Quem, por gentileza, leria Romanos capítulo 16, os 2 versículos, 26 e 26? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Jóia. Vamos apreciar esses 2 versos. Deixa eu só receber aqui a querida tia Edna. Seja bem-vinda, viu, tia Edna? Pessoal, a irmã Claudineide, ela leu Paulo falando sobre o Evangelho, e olha que interessante, como ele se apropria do Evangelho. Ele chega a dizer, segundo o meu Evangelho. E aí a gente já começa a obter algumas lições. O Evangelho que a gente está procurando entender, esse Evangelho eterno, embora ele seja eterno, ele precisa ser nosso também. Paulo diz, olha, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Por que será que Paulo ele se apropriou do Evangelho? A gente vai entender quando conseguirmos alcançar a ideia do que significa o Evangelho eterno. E ainda nesse verso, nós vemos que a pregação de Jesus Cristo, que Paulo ele recebeu, não é, por meio da revelação, vocês se lembram, lá em Atos 9, o que aconteceu quando Paulo estava indo para Damasco? Paulo ele recebeu uma revelação, não foi? Quem foi que apareceu para Paulo quando ele estava indo perseguir os cristãos? O próprio Jesus. Exatamente. Jesus se revelou a Paulo. Tá? E, com essa revelação, a partir daí, Paulo ele se tornou apóstolo, e ele relaciona o Evangelho a essa revelação, e ele fala algo muito interessante, ainda no verso 25, no finalzinho, ele diz assim, a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Como assim? O Evangelho, geralmente a gente entende o Evangelho como aquele conhecimento de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, tá certo? E que nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador
para quando ele voltar, sermos levados para o céu. Esse é o conhecimento que nós temos do Evangelho. Mas Paulo ele vai além. Paulo ele diz assim, olha, essa revelação que Jesus deu para mim, na verdade, ela já existia desde os tempos eternos. Ora, mas só uma pessoa é eterna. Né? Uma pessoa que, na verdade, são três pessoas. Deus. Deus apenas é eterno. A eternidade é um atributo de Deus. Tá certo? Mas Paulo está dizendo que essa revelação que ele recebeu, ela já existe desde quando Deus existe. Olha que coisa interessante. Vamos continuar. Aí no versos 26, a irmã Claudineide, ela leu: essa revelação eterna, que existe desde os tempos eternos, ela se tornou manifesta e foi dada a conhecer por meio das Escrituras. Então vejam como Evangelho e Bíblia são coisas associadas. Até porque, meus amigos, se Deus ele tivesse algo e ele não revelasse, a gente nunca iria ter a oportunidade de aprender, de entender esse algo. Então, as Escrituras, elas revelam, elas trazem para a gente, elas traduzem para a gente esse Evangelho que não começou com Moisés, que não começou com Paulo, na verdade, ele começou com o próprio Deus, porque ele é eterno. E no verso 26, no finalzinho, ainda aparece a expressão para a obediência por fé entre todas as nações. Então, veja, esse evangelho eterno, ele precisa ser nosso, assim como ele era de Paulo. A gente tem que dizer o meu evangelho, mas para a gente dizer isso, é necessário que tenhamos essa consciência de que o evangelho ele não começou com os homens. Os homens, eles não têm qualquer responsabilidade na fabricação do evangelho. O evangelho ele foi revelado por Deus. Portanto, embora o evangelho seja nosso, ele não foi escrito pela gente. Qualquer pessoa, qualquer igreja que tenta escrever um conjunto de doutrinas, essa igreja, ela caiu do evangelho eterno. Por quê? Porque é um conjunto de crenças inventadas por homens, aquilo que Jesus chamava de tradição de homens. O evangelho eterno, que deve ser aprendido e estudado pelo corpo de Cristo, ou seja, pela igreja de Cristo, aqueles que em todo o mundo amam a Jesus, acreditam que Jesus é Deus e é o Salvador, e estão aguardando, essas pessoas, elas enxergam que o evangelho ele não é de homens, ele é de Deus, porque ele foi revelado desde os tempos eternos, e ele precisa ser obedecido. A fé não é apenas aquela abstração, eu tenho fé. Não, a fé, ela se materializa por meio da obediência. Então, veja quanta coisa bacana, esses dois versos, e a parte final ainda diz, entre todas as nações, ou seja, Deus ele não tem partidos cristãos, Deus ele não tem preferências, ele quer que esse evangelho eterno seja colocado à disposição de todas as pessoas, para todas as nações, tá certo? Então, esses dois versículos, eles começam a nos ajudar a entender o que é esse evangelho eterno e quem é esse anjo, quais são esses mensageiros que receberam esse evangelho eterno e estão pregando esse evangelho eterno. Tá joia? Maravilha. Agora vamos para 2 Timóteo, o capítulo 1, do versículo 8 até o 12. Quem lê essa para a gente? Peraí, viu? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Não é esse? Nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça,
que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Até o 12. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso eu estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. É um texto maravilhoso, né? Deixa eu ver. Meu pai está com a gente, irmão Evaldo. Seja bem-vindo, campeão. Maravilha, Simão. Desculpa só entrar agora, eu estava fazendo um sermão numa outra live. Maravilha, maravilha. Dê o seu feedback no nosso grupo. Tem muita gente boa aqui com a gente. Que legal, viu? Vamos lá, até o final. Ok. Ótimo. Esse texto que minha esposa leu para a gente, ele também vai nos trazer alguma luz sobre esse evangelho eterno que esse grupo de mensageiros espalha ao redor do planeta. Primeiro Paulo, no verso 8, ele diz que ele não se envergonha do sofrimento, não é, das perseguições que ele passa por causa do Evangelho. E ele associa o Evangelho segundo o poder de Deus. Não é? E no verso 9, ele continua dizendo que Deus nos salvou, ele nos chamou. Aquelas pessoas que são salvas, elas são chamadas. Tá certo? Uma ideia muito importante que todos precisamos ter é o seguinte: quando Deus salva alguém, essa pessoa, ela não pode ficar parada. Ela precisa se tornar um agente de salvação. Foi o que aconteceu com Paulo e é o que deve acontecer com todos nós. Na verdade, se uma pessoa assim chegar a ter uma crise existencial, uma crise espiritual, e dizer assim, meu Deus, será que eu estou sendo salva por Jesus? Ela deve se perguntar, ok, eu me preocupo com a salvação das outras pessoas? Se ela perceber que sim, que a salvação de outras pessoas é uma preocupação para ela, então isso é uma boa evidência de que ela está no caminho da salvação. Agora, por outro lado, se eu sou uma pessoa, mesmo que gosto de estudar, mas eu guardo para mim as bênçãos que Deus ele distribuiu para toda a humanidade, rapaz, isso não é um bom sinal. Percebe? Paulo, ele associou, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Eu estou aqui repetindo a leitura feita pela irmã Everane de 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 9. Tá? E aí ele fala algo muito interessante, porque ele diz assim, de novo, o evangelho não depende das nossas obras, não é da nossa própria determinação, mas da graça que foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Então, observe como a característica do Evangelho realmente é essa. Evangelho não é uma história inventada por homens, por igrejas. Não, Evangelho é uma revelação. Nós nunca saberíamos desses assuntos se Deus, por meio dos seus profetas, não tivesse trazido a luz para a humanidade. Tá? E aí eu gostaria de abrir um parênteses, só para a gente observar como, por outro lado, não é tão difícil a gente identificar um falso evangelho. Sejam aqueles que possuem uma graduação, aqueles que têm ensino básico, vocês percebem que existem muitas filosofias, muitas filosofias. E os filósofos,
eles costumam, essas filosofias, melhor dizendo, elas costumam ser identificadas pelo nome dos seus filósofos. Né? Então, você tem a filosofia de acordo com a ótica de René Descartes, você tem a filosofia de acordo com a ótica, não é, de Sigmund Freud, você tem aí a filosofia de Karl Marx, e uma quantidade enorme de filosofias. As pessoas, elas buscam, nas filosofias, respostas para os seus porquês. Sim, porque na vida da gente, na vida de homem, na vida de mulher, na vida de pai, na vida de mãe, na vida de cristão, não é? Na vida de casado, na vida de trabalhador, enfim, em todos os setores da nossa vida, a gente tem porquês, a gente tem conflitos e a gente tem crises. O nosso Criador se antecipou a tudo isso e, por meio do Evangelho, ele estabeleceu a filosofia correta, que se chama o Evangelho Eterno, que não foi criada por filósofos, mas por ele mesmo. Os profetas apenas receberam e colocaram no papel. Tá certo? Então, assim, o Evangelho, ele deve responder a todas as nossas necessidades. Ele foi elaborado com esse objetivo. Quando a gente tem um pouco conhecimento do Evangelho e se coloca diante das filosofias dos homens, isso é perigoso. Por quê? Porque a nossa mente, ela pode ser desviada da verdade. O que é a verdade? A verdade é o próprio Jesus Cristo. Ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas filosofias dos filósofos, elas tentam encontrar a verdade. O que é a verdade? De acordo, você vai entender a verdade de acordo com o ponto de vista desses filósofos. Mas a verdade em Jesus Cristo, ela foi revelada, escrita e está aqui nas nossas mãos através da Bíblia. Existe um grande movimento conhecido como a teologia liberal, que tenta enfraquecer, meus amigos, a autoridade desse livro. A teologia liberal, ela é pregada no púlpito das igrejas, e essa teologia acredita que a Bíblia, ela é apenas mais uma filosofia que nos ajuda a chegar à verdade, mas a Bíblia, ela foi alterada, a Bíblia, a Igreja Católica alterou, a Bíblia, ela contém erros de crenças. Essa teologia ensina exatamente isso, o que mina a confiança na palavra de Deus. Já o que nós estamos lendo, deixa claro que essa filosofia, ela não veio de homens, ela é eterna. Tá certo? Então, fechando parênteses, continuando aqui a leitura da carta de Paulo a Timóteo. Aí no verso 10, ele diz, foi manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. E aí ele apresenta como Jesus destruiu a morte, não é? E trouxe a imortalidade mediante o Evangelho. Olha aí o efeito do Evangelho. As pessoas que abandonarem as suas filosofias, as muitas filosofias, pelo Evangelho, o resultado disso vai ser a vida eterna. Por quê? Porque elas não serão enganadas, iludidas pelas muitas filosofias que existem. Agora, eu quero trabalhar com vocês um aspecto muito interessante, que é o do verso 11. Quem prega o Evangelho eterno? É uma pergunta que a Bíblia responde. O verso 11, Paulo disse assim, ele termina no verso 10 com a expressão mediante o Evangelho, e no verso 11 ele diz, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E aí eu gostaria de gastar alguns minutos trabalhando com vocês essa ideia. Será que é certo? Veja bem, será que é correto alguém que crê no Evangelho se tornar um pregador desse Evangelho? É claro que há pouco tempo, há alguns minutos atrás, eu enfatizei o fato de que quem é salvo
é salvo e chamado, e, portanto, você tem que se preocupar com a salvação das outras pessoas. Mas observe que Paulo, ele foi chamado para ser pregador desse evangelho, apóstolo desse evangelho e mestre desse evangelho. A gente vê, e isso desde Caim e Abel, que sempre existe aquela verdade ensinada por Deus, mas também existe as outras falsas verdades, não é? Caim apresentou a sua verdade, enquanto que Abel, ele obedeceu à verdade que foi revelada. Eu estou colocando isso dessa forma pelo seguinte, a gente percebe na Bíblia que nem todo pregador do Evangelho ele foi chamado por Deus. Isso é muito sério, porque você tem uma grande quantidade de pastores, de padres, de bispos, de apóstolos, e etc., e sacerdotes, e líderes de igreja, e por aí vai. Mas a questão é, será que essas pessoas elas foram designadas pelo próprio Deus? É uma pergunta importante, pessoal. Por quê? Porque, veja, se eu não fui designado por Deus para ser pregador do Evangelho, ao eu me colocar como se eu tivesse sendo, eu posso cometer alguns erros, como, por exemplo, ensinar para as pessoas a minha opinião, ensinar para as pessoas as minhas crenças, em vez de ensinar para elas o Evangelho eterno. E isso explica por que existem tantas denominações, percebe? Por que existem tantas igrejas? Ora, porque as pessoas elas se sentiram tocadas pelo Evangelho, e o Evangelho tem que tocar mesmo, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, a gente tem que viver uma vida nova, mas isso não significa que a gente tem que se sentir chamado para pregar esse Evangelho do jeito que Paulo fez. A pregação do Evangelho, ela acontece de diversas formas. Veja, você prega o Evangelho quando você, por exemplo, é uma pessoa educada. Você prega o Evangelho quando, por exemplo, em vez de você falar palavrões, você se destaca por ter um linguajar polido. Você prega o Evangelho sendo cortês. Você prega o Evangelho de Jesus Cristo quando você cita versos bíblicos para apoiar as suas decisões. Então, existe o estilo de vida da gente é uma pregação do Evangelho. Agora, Paulo, ele foi designado para ser um pregador do Evangelho, um apóstolo, e um mestre. Será que todos os que se dizem, né, os que são pastores, os que dedicam a sua vida exclusivamente à pregação do Evangelho, será que eles foram chamados? Veja, eu não sei responder essa pergunta, tá certo? Eu estou apenas colocando como reflexão. Até porque, se eu responder essa pergunta, eu vou estar julgando, eu vou estar, tentando fazer um trabalho que só o juiz conhece, só ele sabe. Mas, certamente, eu posso afirmar que alguns são chamados e designados mestres no Evangelho, mas alguns, eles se voluntariam, mas Deus não chamou. Isso é um problema. Por quê? Porque aquele que recebe a designação de mestre do Evangelho, de pregador do Evangelho, ele vai cumprir aquela profecia lá de Apocalipse 14:6, que nós estamos estudando, e ele vai ser um anjo, ele vai ser um mensageiro do Evangelho eterno. Mas se eu não fui chamado, e por uma emoção, por uma vaidade, por algum motivo que não é o chamado de Deus, eu me coloco na posição de líder, de pregador do Evangelho, isso é complicado. Mas o Evangelho eterno, a primeira mensagem angélica, ela está se referindo a uma pessoa ou a um movimento, a um grupo de pessoas que receberam esse convite, ao chamado, não é? Porque eu não vejo que o Evangelho eterno da primeira mensagem angélica esteja destinada a uma pessoa específica aí.
No caso, o apóstolo Paulo fez o trabalho dele, mas Deus, através do trabalho do apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho para muitas pessoas. E aí, quando João ele aparece aí no livro de Apocalipse e ele proclama as 3 mensagens angélicas, ele está falando de que em um determinado tempo, não é, depois daqueles 1260 anos da Idade das Trevas, onde a Igreja Católica ela era soberana, né, em ter o conhecimento bíblico, entre aspas, no sentido de monopolizar esse conhecimento. Depois desse período, a mensagem do advento começou a ser proclamada. E aí veio o primeiro anjo, não é, que fala aí sobre a pregação do evangelho, a mensagem do advento. Eu não estou aparecendo aí, é porque eu estou deitada aqui bem à vontade na cama da Eva. Podia ser que meus cabelos tivessem assanhado. Então, eu não vejo assim, entendeu? Dessa forma, o evangelho na mão dos pastores, dos bispos. Eu vejo na mão do povo que Deus quer cumprir o seu chamado de pregar sobre a volta de Jesus. Ali, quando a gente lê o livro Grande Conflito, a gente vê isso. Em vários lugares, grupos de pessoas empenhadas em estudar as Escrituras. A lição da Escola Sabatina dessa semana fala sobre isso também, não é? De pessoas que se empenharam e que o reavivamento, a mensagem do advento chegou nesse ponto onde as pessoas estudavam minuciosamente a palavra de Deus. Não apenas de que Jesus ele salva, de que ele é bom, que ele perdoa, mas a escatologia bíblica. Joia, joia. A gente, quando chegarmos naquela parte do verso 7, e fala sobre é chegada a hora do juízo, a gente vai exatamente localizar o cumprimento dessa profecia, tá certo? Eu estou apenas grifando, sublinhando, enfatizando um aspecto que é importante. Os dons são diversos, e é importante cada um exercer o seu dom. Paulo exerceu o dele. Ele foi chamado por Deus para ser um pregador, um apóstolo e um mestre. Tá certo? Se Paulo, por exemplo, ele se negasse a esse chamado, entende? Isso é um problema. Então, quando se trata do evangelho, é importante cada um estar exatamente no seu lugar. E Deus, ele chama cada um de acordo com aquilo que ele concedeu a cada um. Ô, Hendrickson, Pois eu acho que complementando o que a Verane falou e o que você está falando, no Grande Conflito que eu estou lendo, estamos lendo aqui, nós vemos que Lutero, João Hus, Jerônimo foram pessoas designadas para a verdade, para proclamar o Evangelho, enquanto que os outros, o Papa e outros, né, fizeram de tudo para derribar, cair por terra essa verdade. Mesmo com a morte deles, essa verdade não caiu por terra, muito pelo contrário. A semente foi como é que se diz, foi colocada em outros corações, não é? Então, é dessa forma que Deus coloca as pessoas e elas cumprem, independente de que obstáculos eles passem, mas eles cumprem. É verdade. Importantes as colocações de vocês, tá, pessoal? Chegou mais alguém? Acho que foi a Rosiane. O Joia, Rose e Felissado. Vamos continuar a nossa maratona, tá? A gente está continuando aqui a construção desse conceito. O que é o Evangelho Eterno? Quem são esses mensageiros que possuem esse Evangelho Eterno? E como evitar que eu esteja com um Evangelho que não seja o Eterno? Que eu esteja com um Evangelho falso,
Tá certo? Esse é o nosso primeiro objetivo em Apocalipse 14, no verso 6. Agora eu quero convidar vocês para a gente ir para Tito. Paulo escreveu também uma carta para Tito, e no capítulo 1, nos versos, os 3 primeiros versículos, ele contribui com esse assunto. Tito está logo antes de Hebreus, e está logo depois de 2 Timóteo, que a gente estava lendo, tá? Quem achar, por gentileza, lê para a gente, tá? Repete, por favor, Hendrickson. Tito, Edvaldo, capítulo 1, os primeiros 3 versículos. Obrigado. Valeu, velho. É para ler, Hendrickson? Sim, por gentileza. Então, diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em devidos tempos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Joia, obrigado. Então, vemos aqui, não é, mais referências a esse evangelho. Paulo, ele se coloca como servo de Deus, apóstolo de Jesus, para promover a fé. Olha só, a fé que é dos eleitos, o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, é importante essa ideia de verdade ficar clara, porque, olha só, a gente vive num grande conflito. Nós sabemos que, de um lado, existe Deus e os seus anjos, do outro lado, existe Satanás e os seus anjos. Deus, ele tem os seus instrumentos, os seus anjos e os seus filhos. Portanto, existem pessoas que, sim, são pessoas confiáveis, porque elas possuem o pleno conhecimento da verdade. Já existem pessoas que elas, infelizmente, servem aos objetivos dos inimigos de Deus. Então, o evangelho que elas têm, por mais que elas acreditem naquele evangelho, por mais que elas sejam dedicadas naquela mensagem, não é um evangelho verdadeiro, portanto, não é um evangelho eterno. Então, a questão do conhecimento, ela é importante. É claro, eu não quero dizer que para você ser salvo, você precisa ser um intelectual. Não é isso que eu quero dizer. Agora, a salvação, ela passa por aprendizagens. João capítulo 17, verso 3, a gente sempre volta e meia cita esse texto. E a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem tu enviaste. Então, assim, aquela ideia de uma fé abstrata, não, olha, eu conheço, Deus sabe o meu coração, eu amo a Deus. Isso, por si só, isso é pouco diante do conhecimento de Deus. Aquele que se preocupa com as coisas de Deus, ele se preocupa com o que é certo e com o que é errado. Ele tem interesse pela verdade. Por quê? Porque ele tem consciência de que, se ele vacilar, ele vai terminar acreditando numa mentira, e aquela mentira vai ser uma arapuca, uma armadilha, e que poderá tirar a salvação dele. Então, essa ideia de conhecimento, o Evangelho ele traz o conhecimento verdadeiro, e isso é muito importante nesse contexto. E no verso 2 foi lido que, de novo, desde os tempos eternos, esse conhecimento já existe. E agora eu quero folhear com vocês
um último verso para a gente fechar esse conceito do Evangelho Eterno e partirmos para outro conceito. Lá no Apocalipse, vamos voltar para o Apocalipse, o capítulo 13. A gente está estudando o capítulo 14, mas o capítulo antes dele, o capítulo 13, o verso 8, ele traz para a gente algo muito importante. Apocalipse 13, 8. Quem vai ler para a gente? Quem não se habilita, eu me habilito. Tá, joia. A senhora vai ser a nossa leitora oficial, então. Beleza. 13:8 diz o seguinte: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Joia, muito bom. Olha só, o contexto no qual está inserido esse verso fala da besta, que, como vocês já viram, será nosso objeto de estudo lá na terceira mensagem angélica, né? Quando a gente leu no início do nosso estudo, a partir do verso 9 de Apocalipse 14, lá é mencionada essa besta tão perigosa, que tem um conhecimento que se espalhou pelo planeta Terra e que engana muitas pessoas. Então, quem é que vai adorar essa besta? Aí vem a resposta. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, esse conceito, ele é de extrema importância. Veja, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, e esse texto é uma referência ao Jardim do Éden, por quê? Porque ele diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O mundo foi criado, o mundo foi fundado e o Cordeiro foi morto. Ora mais, Jesus morreu no Jardim do Éden? A gente sabe que simbolicamente sim. Quando Adão e Eva saíram com as roupas que não eram mais de figueiras, as roupas que eles haviam construído, mas as roupas com o couro de um animal, a gente sabe que ali um animal inocente, um cordeiro, foi imolado em lugar deles. Eles haviam recebido a ordem: se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Mas aí o cordeiro morreu no lugar deles. O que é que acontece? O Evangelho Eterno, ele enfatiza este fato como sendo um fato histórico. Adão e Eva não é historinha da carochinha, entende? Adão e Eva não é um personagem folclórico como Saci Pererê. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, infelizmente, igrejas evangélicas, pregadores do Evangelho, e aí eu coloco aspas, eles falam das histórias do Gênesis como se fossem, assim, parábolas, entende? Como se fossem ilustrações, algo que não é histórico. Mas a gente percebe que a Bíblia trata o Gênesis como um livro histórico e não simbólico. O livro do Apocalipse, sim, é um livro simbólico. O livro do Gênesis, não. É uma narrativa, uma prosa narrativa histórica. Então, quer dizer, para Deus, o Gênesis, ele é história, ele aconteceu de verdade. E os seus pregadores do Evangelho Eterno, eles enfatizam essa verdade. Agora, observem, quando as pessoas elas ficam sabendo de que existem pregadores do Evangelho que acreditam no Gênesis, muitas delas elas começam a chamá-los de fundamentalistas. Olha que coisa! Ah, mas como assim? A gente vive no século XXI, nós temos aí Charles Darwin e a evolução das espécies, né? Nós temos aí Freud para explicar a mente do ser humano, e você vem com Adão e Eva, aí você vai ter que escolher. O evangelho que você aceitou é o evangelho eterno, é aquele que não pede a aprovação dos homens,
é aquele que é revelado por Deus aos seus profetas, ou você, por medo da opinião das pessoas, você vai dizer assim, não, mas na verdade eu não sou fundamentalista, eu não sou fanático. É claro que o Gênesis, Adão e Eva, isso são historinhas. Se você cair nessa armadilha, toda a teologia do Evangelho Eterno, ela é solapada. O Evangelho começa agora a desmoronar. Por quê? Porque se o Gênesis, a história de Adão e Eva, da serpente, não for literal, então o pecado ele é alguma coisa subjetiva. A lei, as próprias escrituras, qual a importância disso tudo? Percebe? Então, aqui nós temos uma referência de que houve um cordeiro que morreu na fundação do mundo. Esse cordeiro representava o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Né? Tanto é que a gente já estudou lá em João capítulo 1, verso 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João se referiu ao seu primo, Jesus Cristo. Jesus é esse cordeiro. Ora, mas Jesus como cordeiro é uma declaração de que Gênesis é um livro de história, que infelizmente, nas escolas, sejam públicas, particulares, nas universidades, o Gênesis ele é tido como um livro de fábulas, que nem precisa ser estudado porque a humanidade já passou dessa fase. Então vejam como o Evangelho Eterno, ele realmente precisa de pessoas que conheçam e tenham essa coragem para, mesmo sendo confrontadas, perseguidas e desacreditadas e chamadas de fanáticas e fundamentalistas, mas essas pessoas dizem, olha, eu acredito no Evangelho Eterno e não no Evangelho que foi manipulado pelas... A minha esposa quer participar? Isso. Não só nas faculdades, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que os nossos filhos aprendem, inclusive na escola. Porque a Eva mesmo estuda numa escola evangélica, não é? É por isso que a gente tem que ter a preocupação do evangelho eterno, porque o evangelho eterno só existe um. Agora, igrejas evangélicas existem várias, não é? E a Eva estuda numa escola evangélica e no bimestre passado, que foi encerrado na semana passada devido a esse atraso, ela teve uma aula de ciências em que a professora, que é evangélica, estava passando o conteúdo de ciências e ela falou que que os seres humanos eram animais, que nós éramos animais, que nós somos mamíferos. E isso a gente pode achar uma coisa tão sutil, tão simples, não é? Mas se a criança, nessa fase, ela aprende dessa forma, ela vai crescer achando que existe a Bíblia e que existe a evolução e que a evolução também tem partes e que a Bíblia também, em partes, deve concordar com a evolução para poder explicar alguns conteúdos. E isso uma criança de 8 anos estava aprendendo. Ela não sabe como contrapor isso. Não é? Por mais que a gente já tenha ensinado que nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança dele, não temos semelhança alguma com os animais, mas vocês sabem que para essa fase infantil, a voz da professora, o que a professora ensina é muito importante, porque é a tia que está dizendo, não é? E graças a Deus nós observamos isso e tivemos cuidado com relação a isso, de explicar para ela, para fazê-la entender. É verdade, excelente essa sua contribuição. Então, vejam, como o Evangelho Eterno, ele arrasta atrás dele todo um cuidado que o cristão deve ter. O cristão, meus amigos, um cristão que segue o Evangelho Eterno, ele se torna, no mínimo, uma pessoa com critérios, alguém disciplinado. Por quê? Porque fica claro que, para a gente entender a verdade,
precisamos, além de querer, precisamos, não é estudar, obter conhecimento. E não é à toa que essa expressão Evangelho Eterno aparece naquele contexto de Apocalipse 14, onde nós vimos anteriormente falar sobre os 144 mil, onde nós veremos, depois da primeira mensagem angélica, a mensagem de que caiu Babilônia, e que também na terceira mensagem angélica nós veremos uma punição divina para aqueles que, em lugar do Evangelho Eterno, optaram pela marca da besta. Veja, a marca da besta e o Evangelho Eterno são concorrentes. É algo, não é, que precisa ser entendido para que a gente não, achando que está no Evangelho, a gente esteja, na verdade, na geração da besta, sendo preparado para receber a sua marca. Tá joia? Muito bem, vamos prosseguir. E lembrando, qualquer participação é bem-vinda, tá, pessoal? Ainda que sejam contrapontos, perguntas e dúvidas, fiquem à vontade. Ok, diante do que acabamos de conhecer, qual é a nossa decisão a respeito do Evangelho Eterno? Eu gostaria de apresentar para vocês duas histórias. Uma está em Gálatas, no capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, também foi escrita pelo próprio Paulo. Tá? Gálatas, capítulo 1. Isso. Gálatas, capítulo 1, nós iremos ler alguns versículos, a partir do 6. Gálatas 6, 7, 8 e 9. Tá? E antes de a gente ler, eu quero pegar o primeiro texto do Antigo Testamento, embora que a gente já mencionou o Antigo Testamento, a gente só não leu um texto do Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 13, possivelmente, Paulo, ele se baseou nesse texto de Reis para falar a história que a gente vai ler lá de Gálatas. 1 Reis, capítulo 13, é uma história comprida, a gente vai ter que resumi-la para nós podermos voltar lá para Apocalipse 14. Tá? Então, vamos lá. Eu abri aqui, ó, em Gálatas e em 1 Reis, para a gente já ler, tá? Leitor oficial, por gentileza. É de 6 a quanto, Hendrickson? Até o 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Joia. Veja, Paulo, aquele mesmo que estava falando de que o evangelho lhe foi revelado e que o evangelho existe desde a eternidade, Paulo, ele, vamos colocar assim, ele menciona uma forte advertência. Não é? Ele diz, olha, ainda que um anjo venha pregar um evangelho que não é esse que vocês estão aprendendo comigo, ele diz à igreja de Gálatas, certo? Ele diz, olha, vocês estão passando para outro evangelho. E depois ele diz, na verdade não é outro, porque só existe um evangelho. O resto é uma falsa imitação, para criar uma armadilha para que as pessoas, mesmo achando que estão crendo em Deus, que são cristãs, mas na verdade essas crenças afastam o coração delas de Jesus Cristo, tornando-as teimosas em suas crenças, tornando-as ímpias, mesmo travestidas de religiosas e cristãs. É algo muito sério. Tá certo? Então, Paulo ele diz assim, olha, ainda que nós, ou mesmo um outro anjo, um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além
você deve considerar esse evangelho, esse mensageiro, um anátema, ou seja, um maldito, alguém que vem trazer para vocês não boas-vindas, que a palavra evangelho, né, lá da língua onde ela foi cunhada, o grego, significa boas novas, mas aqui Paulo faz uma contraposição. Ele diz, não é boa nova, é maldição, é má nova. Olha só. Agora, vejam, aquele anjo lá de Apocalipse 14, ele prega o evangelho eterno, ou seja, existem mensageiros que pregam o evangelho eterno. Mas estamos vendo aqui Paulo dizer que, ainda que o anjo desça do céu e pregue um evangelho diferente do evangelho eterno, esse anjo não deve ser aceito pelos cristãos, pelas famílias cristãs, por pais, mães e filhos cristãos. Há, portanto, uma concorrência com o evangelho eterno. Isso precisa ficar claro. Todos os dias, a gente tem que acordar e dizer assim, Senhor, eu ainda estou no evangelho eterno, porque Deus, olha, são anjos, são pessoas, são religiões, são pastores, são bispos, são pessoas religiosas, todos eles falam de Jesus, mas na verdade desviam as pessoas do evangelho eterno. Isso é muito sério. É esse tempo da profecia de Apocalipse 14 que nós estamos vivendo. A gente vai perceber como Daniel localiza o cumprimento de Apocalipse 14 há alguns séculos atrás e também nos nossos dias, tá certo? E eu quero mostrar para vocês de onde Paulo tirou essa história. E aí a gente vai, possivelmente, né, de onde Paulo tirou essa história de um anjo que, ainda que um anjo trouxesse um evangelho diferente, que ele não fosse assim. Aqui em 1 Reis, capítulo 13, aparece a história do profeta que prediz contra o altar. Peço que vocês folhem aí na Bíblia de vocês, para a gente ler alguns versos dessa história, tá? É uma história impactante. A gente certamente vai obter também algumas lições em prol do Evangelho Eterno com essa história. Aqui a gente tem um profeta. O contexto se passa lá no antigo Israel, tá certo? Quando Jeroboão, ele era rei do Israel do Norte. A gente sabe que o povo de Israel foi dividido, 2 tribos ficou com o filho de Salomão, o rei Roboão, e 10 tribos ficaram com Jeroboão. Ok, Jeroboão, ele não foi um bom rei, ele criou um sistema alternativo de adoração, ele criou um altar e ele chamou o povo de Israel para adorar naquele altar. Deus, preocupado com o seu povo, ele mandou um profeta. Esse profeta, ele não é denominado, a gente não sabe qual é o nome dele, mas ele é conhecido na Bíblia como o profeta do altar. Ele chegou lá, clamou contra o altar se fundiu, olha só, o altar sobrenaturalmente se fundiu, e Jeroboão, que havia levantado o braço contra aquele profeta, ele teve o seu braço amaldiçoado, ele ficou com a mão, o braço duro assim, ó, perdeu o braço. Mas aí ele se arrependeu, pediu a ajuda do profeta, o profeta intercedeu por ele, e o braço daquele rei ímpio foi curado. E aí começa a nossa história. A partir do verso 11, eu estou só parafraseando a história, porque é o capítulo 13 praticamente todo, tá, pessoal? Mas me acompanha aqui. E de olho aí nos versos da Bíblia. No verso 11, fala de um profeta velho, olha só, e não era aquele profeta. Aquele profeta, Deus havia dito assim, olha, você vai fazer o seu trabalho, você vai dizer para o rei Jeroboão e o povo de Israel que eles estão cometendo um pecado, ao sair, não é, da verdadeira adoração para a falsa adoração, para as crenças erradas, e você vai por um caminho e vai voltar por outro, só para deixar claro que eu estou reprovando aquela atitude daquele pessoal. Você não vai comer com eles, ainda que eles lhe convidem, você não vai ficar com eles, porque isso só reforçava como Deus estava insatisfeito e reprovando aquele comportamento de Jeroboão
e do povo de Israel. Mas eis que surge um profeta velho. Olha o que esse profeta velho faz. Lá no verso 14, a Bíblia diz assim: e foi após o homem de Deus, que era o profeta, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: sou eu. Aí olha o que o profeta velho diz para ele. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. O profeta respondeu no verso 16: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele, aí olha o que o profeta falso, na verdade ele era um profeta verdadeiro, mas ele se tornou falso a partir desse momento, quando ele mentiu, quando ele falou algo que Deus não revelou a ele. Olha só, que história dramática. E isso aconteceu de verdade. O verso 18, aquele profeta velho disse: ora, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou, olha só, por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o que é que a Bíblia diz entre parênteses aí na sua Bíblia? Só para eu ver que vocês estão me acompanhando. No versinho 18, o que é que aparece? Porém mentiu-lhe. Exatamente. Olha como um profeta, mesmo de Deus, se ele não seguir o que está escrito, ele se torna um mentiroso. E ele não vai ser mais um doador de boas novas, mas um anátema, um amaldiçoador, um espalhador de más novas. Olha o que aconteceu. No verso 19, então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Para que aquele profeta foi fazer isso, minha gente? Ele tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus dizia: vá e não fique. Saia dali, saia de lá, saia dali. Mas ele foi enganado por um profeta que disse que um anjo havia vindo e disse: não, diga para ele que ele pode comer na sua casa porque você é profeta. Veja como essa história, ela também se cumpre. Tá joia, Maíldes? Um abraço. A gente está terminando às 13 horas, tá certo? Sempre o estudo vai de 11 até 1 da tarde, mas vá com Deus, foi muito bom tê-la com a gente. A Maíldes está se despedindo. E até o próximo estudo, o próximo sábado. Então, vejam. Só um momentinho, deixa eu colocar aqui o computador para carregar. Pronto. Então, vejam, um anjo, na verdade, se esse anjo apareceu ou não, não importa. Ele não, se foi um anjo de verdade, ele era um anjo do mal. Esse profeta também não importa se ele era profeta de Deus ou não, porque a partir do momento em que ele saiu, se desviou da palavra de Deus, ele se tornou um falso profeta, ele criou aquele laço. E o restante da história é terrível. Depois eu aconselho vocês lerem. Por quê? Porque Deus chegou para aquele profeta e disse: rapaz, você não me obedeceu. Eu havia dito para você qual era a sua obrigação como meu profeta. E algo terrível aconteceu com aquele profeta por culpa dele, porque ele saiu do evangelho verdadeiro, e por culpa daquele falso profeta que o induziu a cometer aquele erro. Então, vejam, e aí a gente fecha, a gente já pode voltar lá para Apocalipse 14, porque aí nós vamos fechar esse conceito. O evangelho eterno, ele traz todo esse arcabouço, todo esse conteúdo que deve manter o cristão que vive no ano de 2020 antenado. Tá certo? Por quê? Porque se a gente vacilar, meus amigos, a gente sai do evangelho eterno e vai para um falso evangelho, uma imitação fabricada por homens, e deixaremos de cumprir essa profecia, de sermos mensageiros do evangelho eterno. Tá certo? Muito bem. Aí, voltando para Apocalipse 14, 6, e já concluindo, temos aí um pouco mais que 10 minutos, até 1 hora da tarde, aí a gente vê
esse anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua. Ou seja, o evangelho eterno, ele não pode ser guardado para aquele que estuda, para aquele que conhece. Ele precisa ser divulgado. Isso é ordem. Se você quer cumprir essa profecia, você precisa atendê-la. Correto? Então, agora no verso 7 a gente vê o conteúdo dessa profecia. Quem lê para a gente o verso 7? Eu. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Joia, muito bem. Então, especificamente, veja, o evangelho é toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Agora, para cada época, Deus ele salienta a verdade para aquele tempo. Então, por exemplo, só para a gente fixar as ideias, qual que era a verdade que Deus queria que Noé salientasse no tempo dele? A verdade era de que, olha, haverá um dilúvio, haverá um juízo, haverá uma condenação, e aqueles que não entrarem na arca serão destruídos. Então, aquele evangelho de Noé é o mesmo nosso, mas a mensagem ela tem suas semelhanças e suas diferenças. Por quê? Porque em cada época, Deus ele enfatiza aspectos do evangelho. Muito bem. Olha qual é o aspecto que deve ser enfatizado nessa profecia do primeiro anjo. E aí a gente vai ver como essa profecia se cumpriu no ano de 1844, e ela vem se cumprindo, e ela continuará se cumprindo até Jesus Cristo sair lá do lugar santíssimo do santuário celestial e encerrar o tempo de graça, onde não haverá mais salvação e, portanto, o evangelho não precisará mais ser pregado. Mas, veja, o conteúdo é temer a Deus, dar glória a Ele, porque chegou a hora do seu juízo, e adorar o Criador. Esses 4 conceitos, eles também precisam ser detalhados, e nós iremos detalhar o primeiro e o segundo deles, temer a Deus e dar glória. O que é isso? Como eu sei se eu temo a Deus? Como eu sei se eu glorifico a Deus? Na verdade, o que é glorificar? Porque, assim, parece que dar glória a Deus tem a ver com um Deus vaidoso. Olha só, Deus ele quer que as pessoas o adorem, né? Deus ele quer que as pessoas rendam glória a Ele. Será que é isso que a Bíblia ensina? Será que dar glória a Deus é algo que beneficia a Deus ou é algo que traz saúde, algo que traz bênçãos para aquele que o glorifica? Dar glória a Deus é uma vaidade de Deus ou também é uma forma de Ele abençoar as suas criaturas? A gente vai trabalhar esses 2 tópicos agora no final do estudo, e no estudo que vem nós iremos trabalhar a hora do juízo, tá certo? Nós iremos precisar fazer uma recapitulação do profeta Daniel, aquilo que minha esposa mencionou, de datas, de 1260 anos. A Bíblia, ela fez uma profecia sobre um juízo, e nós precisamos estudá-la para a gente entender como esse anjo que voa, esse grupo de pessoas, mensageiros, que tem o Evangelho Eterno, como que eles pregam sobre essa hora do juízo. Mas, por hora, vamos nos ater ao temer a Deus e lhe dar glória. De novo, vamos maratonar a Bíblia. Tá? Temos 8 minutos, vamos gastar todo esse tempo entendendo o que é temer a Deus. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, lá no início da Bíblia, Deuteronômio, capítulo, deixe-me ver aqui, capítulo 17, nós iremos ler 3 versinhos. Tá certo?
capítulo 17 de Deuteronômio, o verso 18, o verso 19 e o verso 20. A nossa leitura oficial está a postos? Sim. Joé. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Maravilha. Há alguns comentários rápidos. Temos ainda só mais 2 textos. Isso foi escrito por Moisés, e aqui ele está falando sobre como o rei de Israel ele deveria se comportar. Certo? Naquela época não havia rei, só havia o rei que era o Senhor Deus. Mas depois, vocês sabem, o povo ele havia imitado as outras nações e ele dizia, olha, nós queremos um rei, porque a gente quer ser governado por um rei como as outras nações. Mas Samuel fortemente advertiu, rapaz, não faça isso, porque você já tem um rei. O rei de Israel é Javé, é o Deus Todo-Poderoso. Mas o povo não quis saber disso. Aí Moisés, ele já tinha prescrito. O rei deve fazer isso, deve fazer aquilo e aquilo mais. Primeiro ponto, ele deveria ter um traslado, ele deveria ter uma cópia do livro da lei, que era exatamente os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido pelos judeus como a Torá. O rei deveria ter a Torá na cabeça dele, se ele quisesse ser rei, olha só. O verso 19, ele explica, para que ele aprenda a temer a Deus, a fim de guardar todas as palavras daquilo que ele estudou, dessa lei e desses estatutos, para o cumprir. Então, vejam, temer a Deus não é, primeiro deixa eu dizer o que não é, temer a Deus não é ter apenas aquela fé, não, eu creio em Deus, eu tenho um temor de Deus. Isso para a Bíblia é pouco, porque lá o profeta Tiago vai dizer, você crê em Deus, você não faz mais nada que a sua obrigação, porque até os demônios creem. Então, apenas crer é pouco. O temor a Deus tem a ver com a obediência aos mandamentos. Olha que coisa interessante. Temer a Deus tem a ver com aprender a lei de Deus, e a lei não se refere apenas aos 10 mandamentos, mas a tudo que foi escrito, ao que foi revelado, ao Evangelho eterno. Aprender a temer a Deus tem a ver com guardar essas palavras e cumpri-las. E aí ele explica no verso 20, isso vai fazer com que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Porque um rei, assim com essas características, seria um rei que seria uma extensão do próprio rei dos céus. Seria uma bênção para o seu povo. Por que a gente sofre no Brasil? Por que a gente sofre no estado do Alagoas? Porque os nossos reis, muitas vezes, não temem a Deus. E aí o povo sofre. O que mais é temor a Deus? Vamos ao Salmo 111. Salmo, livro dos Salmos, 111, verso 10. Veja só. Olha o que Davi escreveu aqui sobre o que é temer a Deus. Salmo 111, verso 10. Diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Veja, temer a Deus é algo que as outras pessoas percebem em você. Isso é importante. A pessoa que tem um temor de Deus, ela é destacada. Isso é natural. Veja, não é que a pessoa que teme a Deus queira aparecer. Não, muito pelo contrário. A gente viu como o temor nos torna humildes.
para que o teu coração não se eleve sobre os teus irmãos. A gente acabou de ler lá em Deuteronômio 17. Mas a pessoa que teme a Deus, ela recebe sabedoria. Ela é prudente. Entende? Então, o temor de Deus, ele deve ser pregado por aqueles que querem cumprir Apocalipse 14, verso 7. Aquela profecia do primeiro anjo, porque o conteúdo dela é: temei a Deus e dai-lhe glória. O anjo voa, ou seja, as pessoas, os mensageiros, eles se apressam nessa pregação. E, é claro, eles pegam com a própria vida. E, para a gente terminar, Provérbios capítulo 1, verso 7. Aqui faz uma diferença entre os que temem a Deus e aqueles que não temem. É um texto forte. Provérbios capítulo 1, verso 7. Como é que diz aí? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha só, meus irmãos, isso é forte. Olha como Deus, por meio do profeta Salomão, ele considera aqueles que não têm o temor de Deus. São pessoas loucas. Entende? A gente vive numa época onde depressão, onde não é, as dificuldades psicológicas estão em alta. Deus ele está dizendo assim: filho, pregue sobre o meu temor, peça para as pessoas me temerem, porque isso vai ser saúde emocional para elas, isso será saúde psicológica. Veja, existem pessoas loucas, aquelas que desprezam, aquelas que, não é, com as suas filosofias, elas desprezam a palavra de Deus. Elas não acham que a Bíblia cure dificuldades psicológicas, defeitos de caráter. Então, elas não temem a Deus. Mas, nos últimos dias, Deus ele levanta pessoas que têm o evangelho eterno para pregar e elas dizem: não, se a gente quiser ter saúde, primeiro precisamos ter o temor de Deus, que é exatamente aprender, não é, a guardar aquilo que o Evangelho revelou para a gente. Tá certo? Muito bem, chegamos a 1h da tarde, e aí vamos encerrar por aqui. Mas vejam, nós já começamos a trabalhar esses conceitos de Apocalipse 14, verso 6 e 7. O que nós veremos no próximo sábado, se Deus permitir, será o que é dar glória a Deus, não é? Porque o anjo diz: tema a Deus e dê glória a Ele. O que é essa hora do juízo e o que é adorar aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando a gente entender isso, aí a gente vai para a segunda mensagem angélica e nós vamos entender o que significa caiu a grande Babilônia. E então chegaremos na terceira mensagem angélica, que fala da besta, aqueles que receberão a marca da besta e receberão a punição de Deus por isso. Tá? Vamos encerrar com uma palavra de oração. Mas antes, alguém tem alguma consideração? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Fiquem à vontade. Hendrickson, eu vejo que foi muito rico, entendeu? Essa questão de temer a Deus, não é? Não é simplesmente ter a palavra na parte teórica, mas o cumprimento dela na vida. Porque se cada um de nós tivermos o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, nós iremos ter força. O Evangelho terá força através de cada mensageiro, não é verdade? Então, isso foi, para mim, de particular importância. Muito bom. Maravilha, maravilha. Joia? Então, a gente vai encerrar com uma palavra de oração e, desde já, eu convido vocês para o nosso próximo estudo e, assim, pessoal, estudem o Apocalipse 14, essas passagens que a gente oportunizou, tá certo? Próximo estudo, alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, veja, estamos aqui para servir, tá? E tem muita gente que sabe muito mais de Bíblia do que eu, o meu amigo Sandro, o meu amigo Evaldo, que por coincidência é meu pai, e que ficam aí caladinhos, mas que podem também contribuir com
a sua vasta experiência, tá certo? Todos estamos aqui para trocar ideias e aprendermos juntos. E, claro, convide Depois eu vou falar. Pois não. Ok. Convidem outras pessoas que vocês que podem ser beneficiadas com esses momentos. Tá? Deixa eu ver, quem oraria com a gente? Será que eu posso pedir novamente para o meu amigo Clebson orar com a gente? Podemos sim, Edrickson, orar com você sim. Tá ouvindo aí? Legal? Tá certo. E antes da oração aí, eu queria enfatizar aí uma palavra que você falou bem importante, né, aí, que realmente a doença da depressão existe, realmente, existe. Mas quando a gente nega esse temor de Deus, nós cria dentro de nós essa doença, né? Que não é isso que Deus queria para os seus filhos, né? E nós, como cristãos, devemos colocar isso na nossa mente e ver que Deus não quer nenhuma doença para nós. Nós mesmos que criamos elas para dentro de nós, né? E essa palavrinha que você falou aí, eu gostei muito, e foi de mera importância que nós devemos nós mesmos botar coisa boa na nossa mente e temer a Deus, que Ele vai dar sabedoria e entendimento para nós, né? Valeu, Edric. Está muito bom esse estudo. Eu faltei dois sábados. Me emprestei no outro, mas esse, como diz, né? Para Deus tem todo o seu momento, né? Eu agradeço a Deus que continue lhe dando sabedoria e dando sabedoria a cada um de nós, né? Vamos fechar os nossos olhos. Alguém ia falar aí alguma coisa que eu ouvi aí antes de eu entrar? Vai não falar, né? Então vamos orar, vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer a Deus, né? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador e nosso Redentor, obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, primeiramente pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu nesse dia maravilhoso, que o Senhor abençoou para que nós parássemos e viemos estudar e ver a Tua beleza e a Tua criação, Senhor. Estamos aqui nesse momento aprendendo sobre Tuas palavras, sobre Teu entendimento e queremos te agradecer, Senhor, por você ter colocado pessoas que estudaram mais e entenderam um pouco do Teu querer e da Tua vontade para passar para cada um de nós, Senhor. Venha nos abençoar e se for da Tua mera vontade, do Teu carinho, do Teu amor, que o Senhor venha estar disposto e está disponível a cada um a estar no próximo sábado aqui, aprendendo mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Abençoa aqui nesse momento, nessa página aqui, cada família que está aqui nesse momento assistindo, estudando, sendo representada, que o Senhor possa livrar-os da dificuldade, livrar-os, Senhor, dessa enfermidade que nós estamos tendo nesse mundo e vendo já saúde e sabedoria a cada momento, a cada instante. Vem nos abençoar, Senhor, vem perdoar nossas falhas que nós temos feito nesses momentos atrás e que tudo que venha a ser feito seja para honrar e glorificar o Teu doce e maravilhoso nome. Nos abençoa e nos guarda no doce amado nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha, meu irmão. Obrigado pela oração. Valeu. Para a gente se despedir, esse horário de 1 até 1 da tarde, vocês gostariam que fosse mudado? Eu estou perguntando porque, assim, por exemplo, o meu amigo Clebson, ele é um líder de igreja, uma pessoa muito amarelada, precisa da experiência do a gente quer conseguir seja bom para todas as pessoas, também a gente. Então, quem tiver contribuição, realmente. Ô, Hendrickson, por que não começar? Poderia começar às 9 horas da manhã, já que nessa pandemia ninguém está indo para lugar nenhum. Todo mundo está em casa, né? 9 horas da manhã, começa o culto. Essa é a sugestão. Mas
Mas às 9 horas tem live da igreja, aí pode ser que muitas pessoas queiram assistir, né? Aí vai, Poderia ser à tarde, então. Infelizmente vai ficar muito dividido, mas eu acho que o 9 horas, porque à tarde eu já tenho outra live. Eu não ouvi, Sandro. Repete, por favor. Esse horário seria ótimo, né? E não chega a ter compromisso. Mas tem a live da nossa igreja, a Escola Sabatina, e nós também temos que apoiar, né? O microfone, mas eu entendi corretamente, o Sandro está dizendo assim, sempre vai haver algumas outras, digamos assim, oportunidades, né? E cada um vai ter que escolher, né? É verdade, é isso mesmo. Hendrix, concordo com o Sandro. Esse horário que você colocou tá bom, porque a live da igreja ela termina às 11h30. Esse horário aí tá bom, fica legal. Não atrapalha não, entendeu? Entendi. Mas era bom que não... 11h30, 11h20, tá acabando a live lá. E como você começa de 11 horas, como eu percebi aqui, aí você começa os agradecimentos. Quando eu ver começar o estudo mesmo, já é umas 11h30 por aí, fica legal. Já pega aqui. Mas, ô Clebson, eu entendi ao Hendrickson, porque 1h ou meio-dia é hora de algumas pessoas quererem comer. Não é o meu caso, não, de jeito nenhum. Eu ficaria até 3 da tarde. Mas outras pessoas, de repente, saem, né? Por conta da barriga, né? Aí perde o melhor, entende? Então, eu sugeri de 9 horas, e aí é como o Sandro falou, vai ter concorrência, vai, mas cada um vai procurar aquilo que quer. Você quer saber sobre a profecia, então você vai estar lá na live. Se você quer o programa da igreja, vai estar no programa da igreja. Entendeu? Mas eu acho que deveria ter esse momento onde fossem bem aproveitados. Olha, quem quiser comer, faz o prato do almoço, desliga a tela do celular, come e escuta. Pois é, tem essa outra... celular desligada e escuta do mesmo jeito. É verdade. É verdade. Tem um almoço e tudo. Tem essa outra sugestão, é verdade. Atrapalhou também, né? Eu faço a mesma coisa. A tia Edna quer falar, tia Edna? Hoje não, pode falar. Oi, Henrique. A senhora quer falar? Não, é que eu concordo com o que vocês decidirem também. Pronto. 9 horas, Hendrix, está ótimo, 9. Para mim, o horário que tá bom, viu? Para mim. Tá certo. Veja só. Deixa eu dizer para vocês como é que eu faço. Sábado de manhã... Melhor de 11. O sábado de manhã, geralmente, o que é que eu faço? Eu me acordo cedo, umas 6 horas, busco a Deus, e aí eu dou uma saída para fazer um exercício físico. Tá certo? Aí depois eu retorno, a gente faz algum culto com a pequena Eva, aí a gente come bastante para aguentar até as 1 da tarde. Certo. Se vocês quiserem que a gente antecipe, se vocês quiserem que a gente antecipe, tudo bem. Agora eu preciso ter certeza de que se a gente antecipar, vai ser bom para pelo menos os que aqui estão. Porque a gente precisa, pelo menos, manter essa quantidade de pessoas, se a gente quiser chamar mais pessoas para estudar com a gente. Certo. Para que mantendo as 11 horas, não ficaria bom para os que aqui estão e, quem sabe, para os que a gente vai convidar. Por mim está ótimo. Para mim tá bom o horário. Tranquilo para mim, viu, Benção? O Alex e a Kilma. O horário está bom para vocês, 9 horas da manhã?
Dá para fazer essa questão também do almoço. Mas eu não consigo. Mas também. Livre. Não deu para entender muito bem, Kilma, mas podemos permanecer nesse horário? Sim, ou você tem uma sugestão de horário? Okay. Desliga, as pessoas ficam falando ao mesmo tempo, aí fica com essa conexão fica ruim. É bom quando uma pessoa for falar, todos desligam os microfones para a pessoa falar e a gente entender melhor o que está falando. Eu estava falando, Rodrigo, você já está ouvindo. A questão do almoço aqui não é só minha, preciso também sentar junto com o pessoal, mas a gente está se ajustando, esperando até a hora que acabe, não é? E para depois fazer. Então, a gente está se ajustando. Se for mais cedo, também funciona, tá? Joia, entendi. Tá joia, tá joia. Meu irmão Alex, você tem uma sugestão de horário? O Alex, estou vendo a Cláudia aí. Oi, irmão André, isso para mim tá ótimo. Qualquer horário disponível aí, a partir da noite do sábado para lá, qualquer horário para mim tá bom. Maravilha, tá certo, Alex. Ok, então, vamos fazer assim. A gente vai permanecer às 11 horas da manhã, tá joia? Com a sugestão, se alimentem bem para aguentar até 1h da tarde. Ou, como a minha esposa sugeriu, você fecha aqui, ó. Se você fechar aqui, ó, ninguém vai lhe ver. Percebe que vocês não estão mais me vendo? Então, aí você pode ficar com o seu pratinho de almoço, é só fechar a câmera. Você fica aqui com o seu pratinho de almoço, ó, usufruindo do almoço, alimentação material e do alimento espiritual também. Ou seja, são várias as sugestões, né? A gente vai... E caso haja uma necessidade de vocês, a gente tenta, quem sabe, migrar para sexta-feira à noite, ou para algum horário de noite, enfim, eu só quero que seja bom para todos os que a gente já conseguiu reunir, para que a gente, então, passe a reunir mais pessoas. Já, pessoal, um abração a todos, Deus abençoe, obrigado pela companhia, continuemos estudando e orando pelo Brasil, pelos cristãos, e até o próximo sábado, às 11 horas da manhã. Amém. Até, meu filho. Deus lhe abençoe, tá? Amém, amém. Feliz sábado para todos, boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.